Ok. Ah, nessa parte aqui, o que a gente vai estar falando? A gente vai falar um pouquinho o seguinte. Existe um teorema chamado Teorema Mestre. Ele é importante que a gente fale sobre ele, certo? Principalmente porque ele ajuda a gente a separar alguns casos que a gente vai estar trabalhando ali. Então é isso que a gente vai fazer. Na gravação anterior eu acabei esquecendo de citar que a gente começaria falando sobre o Teorema Mestre, certo? Mas o Teorema Mestre vai ser o cara que vai levar a gente a classificar algumas coisas, entender alguns tipos de soluções que a gente vai ter lá na frente, tá? O Teorema Mestre é um cara que ele ajuda a gente a resolver equações de recorrência. Vocês lembram de equação de recorrência? Bem, quem que gostaria de participar aqui comigo, para não deixar eu falando sozinho, por favor? Suzana resolveu o problema do microfone dela, Suzana, ou não? Não. Vai lá, alguém gostaria de ajudar aí? Vamos lá, Tiago, manda aí, abre aí o microfone, por favor. Tiago? Não? Vai lá, beleza. Então segue. Quem que falou aí? Vamos lá, Gabriel. Então, Gabriel, você lembra da equação de recorrência que a gente resolveu algumas lá no passado? Tá lembrado? A gente tinha que calcular qual que era a complexidade do merge, complexidade do quick ou qualquer coisa assim. A gente fez algumas com a complexidade do shell. E de repente aparecia um log, né? Era basicamente isso. Tem saudades? Vocês têm saudades de equação de recorrência, cara? Infelizmente não, né? É uma coisa que normalmente é complicada. Assim, depois que você pega o jeito, você vê que não é tão difícil assim de fazer, mas é uma coisa que demanda um certo tempinho ali para lidar. Ao nosso socorro, nós temos o famoso Teorema Mestre. O Teorema Mestre é um cara que ele te ajuda a resolver alguns tipos de equações de recorrência, certo? E ele normalmente é o suficiente para você ter uma boa ideia de qual que é a complexidade do que você está tentando resolver. E aí, o que a gente vai fazer agora nessa parte do vídeo é tentar entender como é que funciona o Teorema Mestre, tá? Aqui nós temos uma equação de recorrência e ela está num formato, vamos dizer assim, no formato genérico. O que é basicamente a equação de recorrência? A equação de recorrência, ela tem que, para você calcular o custo para n, você tem que fazer o seguinte. Para calcular o custo para n, o que você faz? Basicamente você divide o n em partes, aqui eu estou dividindo em b partes, isso aqui é a quantidade de partes que eu divido o n, e aí eu chamo o t de novo, recursivamente, para essas partes. Só que ele está fazendo da forma genérica, ele não está considerando o que ele vai fazer para todas as partes também. Ele está fazendo só para a dessas partes. Em geral, o a e o b podem ser iguais, mas não necessariamente, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar o b, eu divido o n em 8 partes e faço em 3 dessas 8 partes. Eu decido dessas 8 partes, 3 partes que eu vou querer fazer. Então, nesse caso, o b é 8 e o a é 3, certo? Às vezes eu vou fazer o seguinte, às vezes eu vou dividir o n em 2 partes, mas eu vou ter que fazer a operação de tal forma que eu tenho que fazer 2 vezes para cada parte, certo? Eu posso ter uma situação assim. Então eu divido o n em 2 partes e eu tenho que fazer 4 vezes as operações. Então aqui seria o B2 e o A igual a 4. E aqui no final a gente tem, repara que tem uma versão mais, vamos dizer assim, mais elaborada, mais complicada da equação de recorrência, mas isso aqui normalmente é o suficiente para o que a gente precisa para trabalhar. E aqui depois, além de você dividir e você executar recursivamente nessas partes, você tem o trabalho de juntar o resultado dessas partes, certo? E esse trabalho a gente está fazendo aqui, ele vai ser da ordem de, vai ser um n elevado a um c. O c é uma outra constante que você tem aqui. Então pode ser n elevado ao quadrado, pode ser n elevado ao cubo, pode ser n, que aí seria n elevado a 1, pode ser 1, que seria n elevado a 0, certo? N elevado a 0 é 1. N elevado a 0 é 1. Então nós temos essas possibilidades. A gente não consegue muito lidar aqui com outros n's nesse estilo aqui, mas ele é mais que o suficiente. Ok. Gabriel, está aí comigo? Vamos lá. O que o Teorema Mestre fala? Ele fala o seguinte. Se você fizer essa operação aqui, calcular o log do A, você lembra o que era o A? Era
A quantidade de vezes recursivas que eu vou chamar. Pode falar? Desculpa, eu te cortei. Tá bom, desculpa. Exatamente. E o B? Exatamente, em quantas partes eu dividi. Então eu peguei, se eu fizer o log do A na base B, certo? Se isso daí for maior do que o C, então a complexidade do T vai estar em θ de n elevado a esse log de A na base B. Parece complicado, mas depois vocês vão ver que é bem simples isso daqui, certo? Então, na verdade, ele está falando assim, calcula o log desse cara nessa base. Se esse log for maior do que o C, a complexidade vai ser essa. Se esse log for menor do que o C, a complexidade vai ser essa. E se esse log for igual ao C, a complexidade vai ser essa. Beleza? Tem uma maneira simples de você, vamos supor, infelizmente vocês não vão ter uma prova, e aí na prova não pode colocar um teorema mestre, uma aplicação do teorema mestre para vocês terem que decorar, ou fazer, sei lá, escrever na carteira para lembrar depois, alguma coisa assim. Mas não é difícil de você lembrar o que tem que fazer, só tem que lembrar que eu estou fazendo log do A nessa base, quer dizer, quantas recursões eu vou fazer na base do número de divisões que eu vou fazer, e aí eu verifico. Esses dois carinhas aqui, na prática, ele está fazendo assim, olha, é n elevado ao maior deles. Se o maior for log do A na base B, é n elevado ao log de A na base B. Se o maior for o C, se o maior for o C, então vai ser o n elevado a C, certo? Então, na verdade, você poderia imaginar aqui que é n elevado ao maior entre o A na base B ou C. Tudo bem? E por fim, o que acontece quando você tem o log do A na base B igual ao C? Se o log da base B for igual ao C, a complexidade vai ser essa. N elevado a C vezes o log de N. Ok? Dá para demonstrar, não é tão difícil de você demonstrar esse teorema, mas nós não vamos demonstrá-lo, nós vamos aceitá-lo dessa forma. Vamos imaginar que os astecas fizeram isso, entregaram esse conhecimento para a civilização de alguma forma, sei lá. Então nós não vamos questioná-lo, nós vamos aplicá-lo. Nós temos aqui um primeiro exemplo onde a gente vai tentar aplicar. Nós temos isso aqui, nós temos que 4 vezes, o t de n é 4 vezes o t de n sobre 2 mais n ao quadrado, certo? Imagine que a gente não tivesse o teorema mestre. O que a gente teria que fazer? A gente teria que ficar fazendo aquela brincadeira. Vamos substituir o t de n menos 2 tal, e aí substitui, vai, volta, e faz, substitui, vai, volta, acha uma fórmula geral, certo? Com o k, depois usa o k de tal forma que você sai da recursão. Tem outro ponto, né? Aqui tem que colocar depois. Na verdade, todos esses caras aqui, por simplicidade, a gente está assumindo que tem uma base simples também, né? Que é sei lá, t de 1, aí sei lá, pode ser 0. Aqui. Normalmente não é relevante isso. Repara que no teorema mestre, normalmente você está mais preocupado com a equação de recorrência do que com o resto, tá? Mas tudo bem. A gente teria que resolver isso. Agora a gente vai resolver isso utilizando o teorema mestre. Gabriel, diga para mim, nessa encarnação da recorrência, quem que é o A? Qual é o valor de A? 4. Qual é o valor de B? É 2. Qual é o valor de C? É 2 também, certo? O valor de C é 2 também. Então nós temos isso daqui, ó. Então nós temos que A vale 4, B vale 2 e C vale 2. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que é o log de A na base B, então é o log de 4 na base 2, certo? É igual a 2, que é o C. Não, desculpa, bem, aqui acabou ficando confuso, né? Mas esse cara aqui é o C, certo? Daqui. Porque, na verdade, eu tenho que descobrir qual dos 3 casos que vai cair. Qual é o log de 4 na base 2? É 2, que é igual ao C. Então, eu estou no terceiro caso aqui. Tudo bem? Ficou claro ou ficou muito confuso? A gente pode fazer de novo, se for o caso. Beleza, então. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos que o T, ele vai ser, então, vai estar no θ, quer dizer, ele está no ômega e está no O, de n ao quadrado log n.
certo? 2 de n elevado a c log n. A gente poderia fazer todas aquelas contas, todos aqueles negócios, e a gente chegaria nessa conclusão aqui, tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos, só para a gente ver. Vamos pegar esse daqui. Esse daqui é um pouquinho mais sutil. Você consegue ver ele no finalzinho da tela aqui? Dá para ver? Eu estou tomando cuidado para não baixar muito, porque senão você vai ver a solução lá embaixo. Quem que seria o A nesse caso aqui? É 1. Quem que é o B? O B é 2. Quem que é o C? Vai ser 0, certo? Qual desses três casos a gente vai cair? A gente vai ter log de 1 na base 2. Qual que é o log de 1 na base 2? É 0. 0 igual a 0 de novo, então nós vamos cair de novo no terceiro caso, ok? Só que daí, você vai, essa parte daqui do n elevado a c é que é a parte mais estranha. A gente vai pegar e vai substituir o que vai virar. N elevado a c vai virar o quê? Vai virar n elevado a 0, que dá 1, log n. Então nós temos aqui que o t de n nesse caso é log de n. Então, esse cara aqui dá conta dos algoritmos, por exemplo, se você fizer busca binária. Busca binária seria basicamente isso daqui, ó, na busca binária. Certo? Seria basicamente isso daqui. Lembra de novo que tem aquele lance das constantes, que a gente despreza e tudo mais. Isso aí não tem... Se quiser, você poderia jogar umas constantes a mais aqui para poder fazer as contas. Mas não é muito importante. A única coisa que é relevante aqui são essas constantes que multiplicam esse fulano aqui. Vamos fazer mais um caso. Esses dois casos foram bem simples, né? Vamos fazer mais um caso aí. Vamos pegar o t de n. O t de n é igual... Vamos colocar alguma coisa aqui. Vamos fazer assim, 2 vezes o t de n sobre 2 mais n. Reconhecem quem que tinha uma recorrência parecida com essa? Você está lembrado ou não? Não está lembrado? É o merge. O merge basicamente era, eu divido o cara em duas partes, faço a recursão em cada uma das duas partes, certo? E somo o custo de juntar, que era linear. Eu vou subir esse cara aqui, vai ficar fora de ordem, mas eu vou subir ele aqui para ficar mais próximo do teorema ali, tá bom? Ok, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver isso usando o Teorema Mestre. Nós sabemos já a resposta para isso, mas vamos ver se bate com o Teorema Mestre. Seria muito vergonhoso se não batesse essa altura do campeonato, né? Mas vamos lá. Qual que é o valor de A? Aqui. A é 2. Qual que é o valor de B? 2 também. Qual que é o valor de C? É 1. Beleza. Então agora nós temos que calcular o log de 2 na base 2, que a gente sabe que é 1. Então, a gente sabe, bem, de novo, caiu em qual caso? A gente tem que fazer algum dos outros casos. Caiu de novo no caso do igual. Então vamos substituir. O que vai me dar? Vai me dar que o t de n está no θ do n elevado a 1, que dá n, log de n, que era o que a gente esperava que desse mesmo, certo? Então a gente fez a aplicação do Teorema Mestre num cara que é conhecido e a gente deu a resposta que a gente esperava. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer mais um, que agora eu vou forçar a barra para ele não dar no caso 3. Opa, aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar mais um. Aí a gente vai fazer o t de n, vai ser igual a 4 vezes o t de n sobre 2 mais n, pode ser isso, mais n, tá bom? E aí, o que vai dar aqui nesse caso?
Opa, para baixo. Vamos lá. O que nós temos nesse caso? Nós temos qual que é o valor de A? É 4. O valor de B é 2. Opa. O valor de C é 1. Então, nesse caso aqui, a gente cai em qual caso? Nós vamos ter que o log na base 2 de 4 é menor... Opa, desculpa. É maior... Não. O que a gente tem mesmo? É maior, sim, do que o 1, que seria o C, certo? Isso daí me diz que eu estou no primeiro caso. Então eu tenho que o T de N está no θ de N, certo? N elevado... Cadê? N elevado ao log de 2. Qual que é o log de 2 de 4 na base 2? É 2. Então é isso. Então a resposta vai ser isso. Vai ser um N quadrado. Tá bom? A gente vamos fazer... Bem, mas eu acho que já pegaram o jeito, né? Se fosse... Mas vamos fazer uma outra versão desse carinha aqui. Tá, vamos lá. Só fazer um para cair no próximo caso. Eu vou pegar aqui o quinto caso. Eu tenho que o T de N vai ser igual... Vamos colocar os mesmos ali. Vai ser 4 T de N ao quadrado mais N ao cubo. Certo? Então, esse aqui é o que a gente tem. Eu vou pegar e inserir mais uma célula aqui. E aí a gente vai pegar e vai fazer análise nesse cara. Qual que é o valor de A? 4. Qual que é o valor de B? É 2. Qual que é o valor de C? É 3. E aí eu tenho agora que ele caiu no segundo caso ali. Então eu tenho que o T de N é θ de N elevado ao cubo, certo? Por quê? O log... vamos fazer aquela história do log aqui também, né? Nós temos que o log na base 2 de 4 é menor do que 3. Então é isso. Beleza? Ao cubo. Sim, nesse caso todos aqui a gente está falando sobre o θ. É que assim, na verdade a gente tem sempre se preocupado mais com o O. O θ é um resultado mais forte, né? Eu poderia ignorar o θ colocando O. Mas você lembra a definição do θ? A definição do θ é quando você é O e ômega. Então falando que você é θ, que é θ, você está falando que é ômega, que é O também. Só que você está falando mais ainda. Você tem um resultado mais forte do que você tinha originalmente, do que a gente estava fazendo antes. Antes a gente estava se preocupando só com o O. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. Bem, isso aqui na verdade então é o nosso teorema mestre, beleza? Que ajuda a gente a resolver alguns problemas de recorrência. Algumas equações de recorrência de forma mais direta, tá bom? Isso daqui, se a gente for olhar naquela nossa planejamento lá, a gente voltou a falar um pouquinho de análise, certo? Voltou a falar um pouquinho de análise. A gente não viu tanto de análise quanto a gente tinha em outros casos, mas agora a gente falou um pouquinho de análise aqui também, tá bom?